Boa noite, pastor Clocione. Na paz. Estamos aguardando aí nossos irmãos chegarem para começarmos a falar hoje do... Vamos falar da importância do caráter na libertação. Boa noite, Adna. Boa noite, Flávia. Boa noite, John. Já somos 5, rapidamente. Graças a Deus. Boa noite, irmão Adelson. Deus abençoe. Já somos 8, bem rápido. Você puder ir compartilhando, né, essa live, faz o Senhor, John. Deus te abençoe, Sara. A gente vai falar de libertação hoje, né? Hoje é a aula 4. A gente vai falar da importância do caráter na libertação. Boa noite, Dainha. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rosana. Boa noite, Denilson. Boa noite, Rubens. Boa noite, Everson. Não estou chegando. Junto o povo aí, vai compartilhando. Hoje é a nossa 4ª aula, né? Já somos 17. Só para relembrar os irmãos aí. Pai do Senhor, né? Pai do Senhor, Brunella. Boa noite, Rafa. Shalom, Benilson. Deus abençoe. Lembrando dos irmãos que aqueles que estão fazendo curso online, né? Essa é uma aula de libertação. Segunda a gente tem aula de libertação. E sexta a gente tem aula de batalha espiritual. Se você quiser o certificado, a conclusão do curso, né, você pode pedir... Boa noite, Agostinho, Deus abençoe. Você pode pedir as apostilas em PDF ao pastor Ricardo. Se eu não me engano, R$15, né, as 2 apostilas. Boa noite, Peterson. Boa noite, Lenilde. E você aí vai respondendo os questionários, né? Toda lição, no final, ela tem uns questionáriozinhos, coisa pequena, só para você, não sei se dá para ver aí, ó, só para você fixar o ensino, saber se você fixou o ensino. E aí no final você, Pai do Senhor, Paulo, família, 23, ó. São 23 aí? Amém. Céia, Deus abençoe, Céia. Você pode depois pegar o certificado, né, tanto de libertação quanto de batalha espiritual. Boa noite, Waze. Abraço pro meu amigo Juliano, que vai fazer um churrasco para mim. R$15 o par, Everson. R$15 o par em PDF. O pastor Ricardo pode confirmar. Pai do Senhor, Fabiana, Deus abençoe. Você pode adquirir e depois responder os questionários, né? E ter o curso aí online. Boa noite, Rose. Deus abençoe. A gente tem aprendido com essas coisas, irmãos. Esse problema, essa dificuldade tem gerado também coisas novas, né? Há muito tempo que a gente estava para fazer essas lives, né? A gente faz um culto, mas o alcance tem sido gigantesco. Tenho falado com os irmãos aí. No mês comum a gente prega aí para 100 e poucas pessoas no domingo, e umas 50 pessoas na quinta-feira, dá umas 600, 700 pessoas. Pelas lives nós temos atingido 21 mil aparelhos, né? Se a gente colocar aí 3 pessoas por aparelho, são 60 mil pessoas, mundo inteiro. Pai do Senhor, Alex, que estão assistindo, e isso abre para nós muitas possibilidades, né? Mesmo aí depois dessa crise, que vai passar em nome de Jesus, e a gente estiver reunido, a gente vai continuar aí com algumas lives específicas, até para atender os nossos irmãos aí de outros países, estados e cidade que têm nos acompanhado aí com tanto carinho. Amém, irmãos? Nós já estamos num número razoável, vamos orar, né? Para a gente começar a falar da nossa aula de hoje, que fala da importância do caráter na libertação. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado a provisão, e nós somos gratos, Senhor, por isso. Deus abençoa cada irmão que nos ouve agora, em qualquer parte
do mundo, Senhor, que a tua mão seja sobre essa pessoa, sobre essa casa, sobre essa família. Deus abençoando, livrando do mal, derramando graça, Senhor, discernimento, sabedoria, a tua provisão, o teu amor, a tua paz. Senhor, e nessa noite que nós vamos falar de libertação, que o Senhor venha, ó Deus, com o teu Espírito, o Senhor nos instruir, nos dar sabedoria, nos dar discernimento, Senhor, para que todos nós sejamos acrescentados nessa noite pela tua palavra, Senhor. Nós somos dependentes do Senhor, nós declaramos isso agora, Senhor, e pedimos que o Senhor nos oriente, que seja o Senhor a nos dar aula nessa noite. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido, Senhor, crendo que o Senhor nos ouve. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Boa noite, Juscelene. Deus te abençoe. Boa noite, Edna. Deus te abençoe também. Então, irmãos, nós vamos falar um pouquinho da importância do caráter, né, na libertação. E para dar contexto ao nosso assunto, a gente vai ler um texto que está em Atos, capítulo 19, para quem tem a lição aí, para quem não tem, acompanha. Atos, capítulo 19, versículo 13 até o 16, que diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno diz: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Amém. Boa noite, Lara. Então, irmãos, esse texto é o texto base, né, da nossa lição de hoje, que fala da importância do caráter na libertação. Quando eu vou falar desse tema, eu gosto sempre de... Boa noite, Charles. Eu gosto sempre de citar, né, alguma coisa que a gente aprende desde que nós nos convertemos e começamos a caminhar com Deus. A gente aprende, está escrito na Bíblia, né, que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, né? Até pelo fato de Jesus ter sido obediente, né, até a morte de cruz. Lembrando que a autoridade, vamos falar disso muito hoje, a autoridade ela vem por obediência, né? Quanto mais obediente você é, mais autoridade você tem, e quanto menos autoridade você tem. Então, esse texto, ele para nós parece, né, que é alguma coisa aqui contraditória. Por quê? Porque esses homens, eles estavam expulsando demônios, né? Eram exorcistas judeus, eles estavam expulsando demônios, e eles expulsaram em nome de Jesus que Paulo pregava. E o interessante nesse texto, que apesar desses homens fazerem isso, né, e aqui diz que eram 7 filhos de Seva, que era o principal sacerdote da sinagoga, então eles eram filhos do sacerdote, né, e eles estavam ali usando o nome de Jesus e não conseguiram expulsar aquele demônio. Pelo contrário, né, eles passaram, na verdade o demônio expulsou eles, né? Lembrando que a nossa apostila é do irmão Reinaldo Oliveira, não gosto de dar o crédito, né? Irmão Reinaldo que escreveu, era para ele dar aula, né? Mas eu estou aqui no lugar dele, e é uma apostila abençoada, e ele diz isso aqui, né? Que o demônio expulsou aqueles 7 homens que não conseguiram expulsá-lo, mesmo usando o nome de Jesus. E isso causa uma estranheza para nós, né? Porque a gente aprende que você usou o nome de Jesus, pronto, né? Tá tudo resolvido. Só que aqui não funcionou. E aí parece, né, que há um choque, né, de aprendizado. Mas nós vamos ver aqui durante a nossa lição que não é bem assim, né? Existem outros fatores, que é exatamente aquilo que nós queremos falar hoje, da importância do caráter na libertação. Voltando, para quem não está nos acompanhando desde o início da lição 1, hoje é a lição 4, né? Inclusive todas as lives estão gravadas, irmão. Se você quiser assistir as outras aulas, é só você entrar lá no
no Face Ministério Fonte Vida, acessar os vídeos e assistir os vídeos anteriores, para você ter noção melhor do que a gente está falando. Mas a gente tem falado sempre que há uma diferença muito grande entre exorcismo e libertação. Quando a gente fala de libertação, por mais que esse tema seja muito falado, ministrado, ensinado, nós temos aprendido sobre ele de forma equivocada, né? A gente vê muito exorcismo. Exorcismo é expulsar demônio. Então a gente vê expulsar o demônio, aí fala, aquela pessoa foi liberta. E essa não é uma afirmação correta, né? Porque para que alguém seja liberto, nós temos aprendido aqui, há passos para se dar, né? Que é o conhecer, confessar e deixar. Então, uma pessoa que simplesmente você expulsa o demônio, ela não conheceu, não confessou e não deixou. Então aquilo ali é um exorcismo, não é libertação. É bom a gente definir, deixar isso claro, para que quando a gente for caminhando aí, a gente possa ter essa definição clara na nossa cabeça. Ah, eu fui no culto de libertação. Culto de libertação, o maior culto de libertação que tenho falado isso aqui, vou repetir, é EBD, né? Escola Bíblica Dominical é o maior curso de libertação que tem. Porque é ali onde você conhece, né? Aonde você aprende, se for um cristão temente, né? Você confessa e você deixa, você começa a praticar um novo tipo de vida, um novo estilo de vida. E isso é libertação, né? Não exorcismo. Então esses homens aqui estavam praticando o exorcismo, que não é aquilo que Jesus propôs, né? Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele queria praticar libertação, né? Nos ensinou libertação. Mas esses homens estavam praticando exorcismo. Não que o exorcismo seja de todo errado, né? Há ocasiões em que o exorcismo é necessário, né? Mas também a gente tem que voltar lá naquele texto de Mateus que fala que se você expulsa um demônio e a pessoa não se posiciona, né, e o demônio anda por lugares áridos e depois ele volta com mais 7, o estado da pessoa é pior. Então o exorcismo não é recomendável se a pessoa não quiser ser liberta de fato, né? Não é bom exercer o exorcismo, é bom praticar libertação. Então esses homens aqui, eles foram expulsar esse demônio e não conseguiram, mesmo em nome de Jesus, né? O demônio ainda falou com eles. Ele falou, olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora vocês não faço ideia. E deu uma surra naqueles homens, a vergonha deles foi grande, né? Eles saíram correndo, pelados. Nessa passagem de Atos, vemos uma história interessante, né? Estamos falando aqui. Fala de homens que tentaram expulsar espíritos malignos, mas em vez de expulsar os espíritos, foram expulsos pelos espíritos. Eles eram exorcistas judeus. Nessa lição, vamos entender a importância do caráter, não só na libertação, mas em qualquer outro ministério que a pessoa queira exercer. Vamos entender que não basta só conhecer a verdade, nem saber todas as técnicas de ajuda, saber que existem outras coisas que são importantes para atingir o propósito. Na verdade, não é a oração, aquela história da oração forte, né, que a gente fala. São costumes nossos, né, evangélicos. A gente fala assim, oração forte. Só que não existe oração fraca, né? A questão da oração não é a oração que se faz, mas quem faz a oração. Quem faz a oração faz diferença. A Bíblia diz assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente sabe que nenhum de nós é justo em nós mesmos, né? Nós somos justificados por Cristo. Mas a Bíblia nos orienta a andar em espírito, né? Jesus falou que aqueles que creem nele farão as obras que ele fez e ainda maiores. E aqueles que creem nele, né? O que diz lá em João? Aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Então, para que a oração tenha efeito, é necessário que a pessoa esteja andando em santidade, né? Seja uma pessoa justa nesse sentido, né? E que aí a oração dela funciona. Tem um pastor que eu admiro, que é o pastor Birajara Crespo, que ele fala assim, que se a unção com óleo resolvesse, né, os aviões que são alugados por algumas igrejas para jogar óleo sobre Brasília, já teriam santificado o lugar, mas não conseguiram fazer isso, né? No máximo, ele até faz uma brincadeira com isso, né, que pode acontecer o demônio escorregar, mas expulsar ele não expulsa, porque falta autoridade.
Então falta autoridade. E aí não adianta você ter uma fórmula, né? Aqueles homens foram com a fórmula, eles usaram o nome de Jesus. Ah, o nome de Jesus vai funcionar. Não funcionou. Por quê? Porque eles não tinham autoridade. Então, entendendo os poderes espirituais, quando o faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome sua vara, Êxodo 7, verso 9 a 11, e jogue diante de faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se a faraó e fizeram o que o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante de faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Faraó, porém, mandou chamar os sábios feiticeiros e também os magos do Egito, fizeram a mesma coisa com suas ciências ocultas, né? E aí aqui aparece o poder. Nós estamos vivendo uma época muito interessante para se falar disso, né, irmãos? Uma tribulação que a gente chama de princípio de dores pelo mundo afora, como nunca se viu e que Jesus previu que ia acontecer. E uma das coisas que me preocupa, né, como pastor, muito, é as pessoas que andam atrás do poder do sinal. Por quê? Você vê aqui que Moisés fez um sinal e os feiticeiros de Faraó também fizeram. A Bíblia diz, em Mateus, que fala da volta de Jesus, que o anticristo vai fazer sinais fantásticos, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então os escolhidos, eles precisam, né, os crentes, eles precisam estar atentos à Bíblia, alicerçados na Bíblia, porque senão eles vão ser enganados. Tem gente lutando, né, politicamente para estabelecer um Messias na Terra. E uma coisa que eu queria falar para você que está me assistindo hoje, né, a gente está falando de libertação, é inevitável que o anticristo reine. Pastor, eu não quero que ele reine. Eu também não, irmãos. Nenhum cristão em sã consciência quer que ele reine. Mas ele vai reinar. Por que ele vai reinar? Porque está escrito na palavra. É inevitável que ele reine. E agora o que assusta é que o reino dele, a princípio, será maravilhoso, né? E tanto que ele vai enganar muita gente. Então a gente precisa ficar atento, né, a essas coisas. Não ande atrás de poder, pelo amor de Deus, né? Não é o poder. O grande poder do Evangelho é a transformação do homem, né? O Evangelho transforma, modifica. Eu gosto de falar que o grande poder é alguém que exerce os frutos do Espírito, né? Porque dom de maravilha, sinal, você vê em vários lugares, não só na igreja evangélica. Você vê sinal em diversos lugares diferentes. Então não se impressione com sinal, se impressione com quem ama, com quem perdoa, com quem é longânimo, com quem é benigno, com quem é fiel, com quem cumpre a palavra, com quem tem caráter. Esse é o grande poder do Evangelho, né? Você vê que Jesus não estabeleceu nada político, né? Jesus não assumiu uma bandeira política, Jesus não abraçou nenhum político. Ele pelo contrário, ele falou: meu reino não é desse mundo, meu reino é outro, é de outro lugar. Ele está dentro. Então a gente precisa, esse poder que está dentro de nós, que é de fazer as coisas corretas, precisa prevalecer. E tem muita gente sendo enganada e buscando esse fogo aqui e ali, né? Essa época também, esse dia eu estava falando com os nossos pastores aí da montanha, é uma época, irmãos, de profetada com força. E, inclusive, né, Jesus falou sobre isso. Falou que surgirão muitos falsos profetas. Essa é uma hora de surgir falso profeta. Cuidado com o profeta novo, né? Você que está acostumado aí, né, não se encanta muito com o profeta novo, não fica atento. Inclusive, né, eu estava falando com nossos pastores que tem uma coisa em relação à profecia que a gente precisa observar e que é bíblico, que é o quê? A profecia é para ser julgada. Ah, pastor, o profeta fulano falou. Ele falou, que bom, vamos julgar. Mas quem vai julgar? Os outros profetas. Por isso que é bom que a profecia seja dita na igreja, né? Porque ali tem mais profeta para julgar. Julgar o quê? A vida do profeta que está falando? Não. A gente está julgando se a profecia tem respaldo bíblico. Então cuidado, né, irmãos? Tem gente falando um monte de bobagem aí, tá cheio de besteira, né, na internet principalmente. Cuidado com esses profetas aí da última hora, porque Jesus advertiu sobre eles. E não ande atrás de poder. Nessa passagem vemos que Moisés sai para fazer um milagre de Deus, mas os feiticeiros de Faraó também fazem o mesmo tipo de milagre. Ou seja, da mesma forma que Deus pode interferir no nosso mundo, o diabo também pode, né?
Uma coisa interessante de falar. Parece estranho, né? Mas quando o diabo vai tentar Jesus lá no Getsemane, primeiro que ele usa a própria palavra, né, irmão? Imagina a ousadia do inimigo de usar a palavra com o autor da palavra. Imagina, né, a ousadia dele com a gente. Com Jesus ele disse 3 vezes para Jesus a palavra, né? Ele falou assim, olha, tá aqui dizendo que se você falar para essa pedra virar pão, ela vai virar. E Jesus não desmentiu. Jesus falou, é verdade, né? Tá escrito isso mesmo, tem razão. Só que também está escrito que nem só de pão viverá o homem. Outra coisa, né? O pessoal aí que falando de coronavírus, né? Usa máscara, não usa máscara, faz isso, não faz aquilo, Deus vai livrar, Deus não vai livrar. O diabo falou para Jesus assim, pula da montanha, porque está escrito que aos anjos dará ordem para eles cuidar de você. E Jesus falou, é verdade, está escrito isso. Mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, irmão, né? Não se coloque no risco, no perigo, para tentar a Deus para o milagre acontecer, né? Lembrando que cristãos verdadeiros, né? Nossos antepassados aí, o apóstolo Paulo era um cristão verdadeiro, morreu decapitado. João era um cristão autêntico, teve prisão perpétua. Pedro era um cristão, né? Talvez nós não sejamos nem uma unha dele, e morreu crucificado. Tomé era um cristão, depois da experiência que ele teve, virou um cristão, foi pregar na Índia, e lá ele foi escalpelado. Então os cristãos passaram por isso. É só você ler lá a galeria dos heróis, lá da fé em Hebreus. Cristãos passam por tudo isso também, irmão. O pastor Eduardo falou muito bem aqui domingo à noite. Quem ouviu o sermão, né, muito bem colocado pelo pastor Eduardo, quando o Noé estava lá, o mal veio para todo mundo. A diferença foi que Deus guardou aqueles que ouviram a palavra. Quando aconteceu no Egito, né, do mal vir matar, veio para todo mundo também. Mas Deus guardou aqueles que tinham sangue nos umbrais. Então, o interessante é você ter sangue nos umbrais. É você estar na posição, não se encante com poder. Aqui diz, ó, Moisés fez sinais, os feiticeiros de Faraó também. Por quê? O mundo jaz no maligno. A autoridade foi dada ao inimigo quando Adão pecou. Então ele falou para Jesus, a última tentação, né, quando ele fala para Jesus assim, se você prostrado me adorar, eu te darei todos esses reinos da terra, porque eles me foram entregues. Por que ele falou isso? Porque quando Adão pecou, ele entregou para o diabo o mundo. O mundo jaz no maligno. E aí ele tem isso, ele falou a proposta dele para Jesus, ó, você não precisa sofrer, não precisa morrer, não precisa ir para a cruz, eu te dou tudo. Só você me adorar um pouquinho. E Jesus ali falou, vai-te Satanás, né? E continuou o seu ministério. Então, o que isso ensina para nós? Quando Jesus estava sendo tentado, o diabo mostrou todos os reinos, como eu disse, e disse que tinha autoridade. O pecado é que dá autoridade ao inimigo. Quando a gente fala de libertação, voltando às nossas primeiras lições, a gente está falando de deixar o pecado. Eu não sei se tem alguém que quer ser liberto aí. Dá um amém para mim, para eu ver se tem muita gente querendo ser liberta. Alguém? Não. Alguém querendo ser liberto? Estão com medo da pegadinha? Pastor, você vai fazer uma pegadinha? Não, é só para ensinar, irmão. Só quero saber se você quer ser liberto. Talvez você está assistindo a aula aí com essa intenção, né? Se você quer ser liberto, o que a gente aprende? O que prende um cristão? O que prende é o pecado. O que eu preciso deixar para ser liberto? O pecado. É igual aquela história, né? O pastor Birajara também fala isso. A gente peca contra Deus e quer tomar do diabo, né, aquilo que foi dado a ele. A gente fala isso, né? Vou lá no terreno do inimigo tomar tudo que ele me roubou. Mas aí ele foi entregue, né? Aí ele foi entregue. E quando a gente peca contra Deus. O nosso negócio, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E se você é nascido de Deus, isso se aplica a você. E nesse sentido é o quê? Não é que eu posso fazer o que eu quiser. De jeito nenhum, né? Romanos capítulo 6 fala que aqueles que estão mortos para o pecado, como é que eu vou viver no pecado? Mas o que a Bíblia quer dizer é que eu peco contra Deus, eu preciso pedir perdão a Deus sobre o meu pecado. E aí eu serei liberto. Então, toda vez que eu peco, não adianta você fazer
Fui no encontro, pastor, uma vez, estou precisando de novo, estou precisando da terceira, estou precisando da quarta, fazer uma clínica, 2 clínicas, 3 clínicas, 4 clínicas, 2 exorcismos. Se você não largar o pecado, irmão, não adianta, né? Porque você é liberto, peca, é preso de novo. E aí você precisa ser liberto novamente. Clínica nada mais é que confessar o pecado. Encontro, né? Lá na administração de libertação, nada mais é do que confessar pecado. É isso que a gente faz na clínica, é isso que a gente faz no encontro. Isso você pode fazer na sua casa, todo dia. Aliás, o apóstolo João, ele fala isso nas suas cartas, né? Se alguém pecar por acidente, né? O que eu posso fazer? Corre lá e pede perdão, a provisão de sangue para isso, né? E você pode ser liberto naquela mesma hora. Então, antes de entrar em batalha espiritual, importante, né? Isso aqui que eu queria dizer para você, temos que ter em mente que não podemos agir de qualquer forma. Não compre batalhas que Deus não mandou você comprar, né? Principalmente aqueles crentes meio carnal, né, irmão? Não sei se tem um crente carnal me ouvindo aí. Se tiver, não tem problema. Deus é misericordioso. Tem tempo de mudar. Mas olha só que interessante. Eu queria ler um versículo para você de Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Eu amo essa passagem aqui, porque ela fala muito sobre isso que eu quero trazer para você agora. 2 Samuel 5,19 diz assim: Davi consultou o Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus, entregarmos nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, antes de comprar a briga com os filisteus, antes ele já tinha errado, já tinha sofrido com isso, né, tomando decisões sozinho, por conta própria. Ele aprendeu sofrendo. E aí o que ele fez? Ele aprendeu a consultar o Senhor, né? Senhor, eu devo guerrear contra os filisteus? Deus falou, e ele perguntou: você vai me entregar nas minhas mãos? E Deus falou: vai, certamente eu vou te entregar. Então é importante que antes de você comprar uma briga espiritual, que você tenha a direção de Deus para aquilo, né? Que você ore para saber de Deus se é aquilo que Ele tem para você. E estar na posição, né? Jeremias 48:10 diz: Maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós estamos vivendo um drama de igreja, né? Aproveitar aqui para falar sobre isso, dos crentes que não sabem ser crente se não estiver reunido no prédio. Eu não sou contra o prédio, né, irmãos? Até porque a gente fala aí dos desigrejados o tempo todo, né? Hoje a gente está pensando que a gente está desigrejado. A gente não está desigrejado, né? Nós estamos aqui, ó, a igreja está reunida. A palavra está sendo pregada. Então isso é igreja. Agora é claro, né, que a gente precisa do contato, da comunhão. Nós somos corpo juntos, né? Importante você que é igreja entender que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então é importante o abraço, é importante, né, a mutualidade, o perdão, o amor. Todas as práticas, né, da mutualidade, elas acontecem no coletivo. Mas existe também o culto individual, né? Nós cristãos, muitos aí, estão sentindo muito isso que está acontecendo, porque não tem costume de orar no quarto, não tem costume de ler a Bíblia, não tem costume de estudar sozinho, não tem costume de buscar Deus. Precisa de alguém para estar empurrando ele não está sendo empurrado e está sentindo falta. Tem uns até que estão desistindo. Você fala, né? Olha, nós temos 14 lives por semana, 2 por dia. Um camarada não consegue assistir porque a carne não deixa. Isso é batalha espiritual, né? Tema aí do pastor Ricardo, sexta-feira. Então a batalha é essa, né, irmão? A tua carne nunca vai querer assistir nada. Você precisa forçá-la. Eu vou assistir o culto. Eu preciso ouvir a palavra. É tempo de alimentar uma pandemia, uma crise dessa mundial. A gente precisa de palavra mais do que nunca para se manter forte, né? O impacto psicológico disso, desse Big Brother aí que nós estamos vivendo, de ficar confinado, não é fácil. Existe um impacto, as pessoas estão assustadas. Eu estou vendo gente assustada aí de tudo quanto é lado, e você tem que ter carinho, né, com as pessoas. Elas estão frágeis. Não pode ser uns 4 pés, igual o pessoal está na internet, um batendo no outro, misericórdia. Então tem que ter amor, carinho, porque está todo mundo assustado.
precisa de uma palavra. E você, né, fonte de vida aí, nossos amigos que estão nos assistindo, você tem uma palavra de manhã, de noite, de manhã, de noite, de manhã, de noite, todo dia. Aproveita. Ah, pastor, eu não tenho tempo, aquela hora eu estou fazendo alguma coisa. Está gravado. Assiste depois. Nós estamos aqui naquele versículo, né? Estamos indesculpáveis. Não tem como você não assistir. Está lá, está gravado. Pode assistir a hora que você quiser. Né? E vai chegar o tempo de reunir. Eu vou até usar isso, eu tenho falado isso aqui. Eu vou usar isso quando a gente for reunir. Eu vou gravar esse tempo para falar com vocês, irmão. Não falta o culto não, lembra? Quando a gente não podia. Então, vai chegar essa hora. Agora, então, é hora de fazer a obra do Senhor e não ser relaxado com ela. Então, quando eu vou entrar em batalha espiritual, e o importante, né, deixar frisado aqui isso, você não tem opção, né? Se você é cristão, você está em guerra. O inimigo não tem ninguém neutro, né? Nessa guerra, você está em guerra. Você é cristão, está em guerra. Então você precisa estar preparado para essa guerra. Como? Em oração, né? Em jejum, quando necessário, e leitura, e aprendizado. Caneca bonita, né? Obrigado, Sara. Para que a gente não seja presa fácil aí para o inimigo. Ó, perigos na batalha espiritual. Temos que entender que o diabo é um ser que já guerreou contra todos os grandes homens e tentou até Jesus. Imagina, irmão, o diabo aí com 6, 7 mil anos, mais ou menos, guerreou contra Davi, contra Salomão, contra Paulo, contra Pedro, contra João, contra Estevão, contra Barnabé. Ele tem experiência. Enfrentou homens, né, tremendos. Isaías, Daniel, enfrentou grandes homens, tem bastante experiência. Então a gente precisa olhar, até o próprio Jesus, né? Tentou Jesus. E aí a gente precisa olhar para isso. Então ele não liga para a pessoa que você é, nem para o cargo ou ministério que você tem. Se você estiver em alguma legalidade ou pecado, ele vai agir com o máximo de força que puder. Ele não tem escrúpulo. Vem para quebrar, para arrebentar, para destruir. Então eu preciso estar preparado e entender, né? E não ficar brincando, né, irmãos? Às vezes tem muita brincadeira com o mundo espiritual, né? Nada contra as manifestações almáticas, né? Os meus irmãos sanguíneos aí, coléricos, eu tenho um pouquinho de colérico também, eu acho maravilhoso, né? A gente manifestar na alma, mas não adianta você ir na igreja revestir da armadura de Deus, pegar a espada, pegar o escudo, pegar não sei o quê. Se você mente, se você não é honesto, né? A couraça da justiça precisa estar acompanhada de justiça. O escudo da fé tem que ter fé. A palavra do Espírito precisa ter Bíblia, né? O cinturão da verdade precisa ter verdade. Essas são as armas espirituais, né? Não adianta fazer uma coreografia gospel e achar que eu estou protegido, eu estou armado, né? As armas da nossa milícia não são carnais, né, nem fantasiosas, elas são verdadeiras e elas estão descritas lá, né, em Efésios, que fala de coisas que são práticas, verdade, justiça, né, essas coisas precisam estar adequadamente, senão a gente vai passar a mesma coisa que esses exorcistas aqui judeus passaram. Eu te expulso o nome de Jesus que Paulo prega e vão passar vergonha. Então a gente precisa estar preparado, né? Ele não pensa só em usar o possuído para te bater. Aliás, esse método é muito raro. O que ele mais faz é buscar legalidade. O diabo tem uma técnica, né, muito simples, mas que funciona há muitos anos, né? Ele te oferece o pecado, você aceita, aí a brecha está aberta e ele ataca, depois de oferecer. Então, o começo, né, da guerra é no oferecimento do pecado. É ali que você tem que estar ligado. Né? E eu gosto de dizer que nós crentes, a gente sofisticou o pecado. Ah, pastor, não roubo, não mato, não adultero. Tá bom, não rouba, não mata, não adultera. E ama o seu irmão, perdoa o seu irmão, né? Briga com o seu irmão na internet, fica com raiva dele. Quanto tempo você demora, né? Dá uma palavra dura, não se importa. Isso não cabe a cristão, né, irmão? Nós estamos mortos na cruz. Então a gente não vive mais pra gente. Pecado é muita coisa. Pecado não é, né? Roubar, matar e tal, isso aí é pecado básico, né? Mas pecado de crente é sofisticado, né? Tratar o irmão mal, torcer para o ministério dele dar errado, as rebeldias, né? A falta de obediência, tanta coisa é pecado.
E aí a gente não sabe, eu estou sendo retalhado. Aliás, semana que vem vamos falar de retaliação. Estou sendo retalhado. Por que que tá? Ainda falando sobre os judeus exorcistas, vimos que por mais que eles estivessem bem intencionados para fazer a obra de Deus, eles saíram de lá envergonhados. Isso porque não deram conta que estavam em um ambiente de batalha. Em ambientes assim, qualquer atitude se torna perigosa. Ainda mais tendo em vista que eles já estavam mexendo onde o diabo tinha legalidade para agir. Um dos grandes erros deles foi achar que o mundo espiritual é regido apenas por poderes místicos, onde basta a pessoa aprender rituais e ela vai poder controlar o ambiente. Então não é o ritual que controla o ambiente, né? O mundo espiritual não é regido por rituais, e sim por autoridade. A questão é a autoridade. E a autoridade, ela vem por obediência. Eu gosto de citar, sempre que eu falo de autoridade, que aí alguém pode falar assim, mas aí, sei lá, o meu pastor é ruim, o meu marido, ou o meu pai, ou sei lá, o presidente, o governador, o prefeito, qualquer um, qual autoridade você quiser escolher, é ruim. O apóstolo Pedro é claro quando ele fala assim que nós devemos nos submeter aos reis bons e aos maus também. Quando você olha para Davi, né, um grande exemplo, um homem segundo o coração de Deus, apesar de todos os pecados que ele cometeu, mas Davi tinha uma virtude fantástica, né? Ele estava ungido rei já há 17 anos, se não me engano, por Samuel. Mas Saul era vivo ainda. E Davi se isolou lá na caverna do Adulão, né? A gente sabe da história dele com Saul. Saul, quando estava endemoniado, chamava Davi para tocar harpa, e Davi sempre ia. E Saul ali, né, era liberto daqueles espíritos, e depois queria matar Davi, Davi fugia. E o dia que Davi teve uma chance, né, a Bíblia diz que Saul estava numa caverna, desprevenido, fazendo suas necessidades, e os amigos, companheiros de Davi disseram para ele assim, a tua chance, Deus já te ungiu, mata ele. E Davi realmente estava ungido há muitos anos por Samuel. E ele poderia muito facilmente dizer, não, Deus me ungiu, é Deus me ungiu, é minha hora. E matar Saul, mas ele foi lá, cortou um pedaço da capa e disse, né, que ele não tocaria no ungido de Deus. Saul estava como? Como ele era rei naquela época? Era um rei endemoniado. E Davi respeitava a autoridade. Então a gente não tem desculpa para isso, irmão. É claro que você não vai seguir, né? Quando o rei mandar você matar, você não vai matar. O rei mandar você roubar, você não vai roubar. Agora, dentro daquilo que está se fazendo, né? A gente tem que estar debaixo de autoridade para poder exercer autoridades. Então você não tem autoridade, você está descoberto. Tem uma passagem aqui que eu queria ler para vocês também, que está em Atos 4. Você que está com Bíblia aí, quiser acompanhar, é uma outra coisa que eu acho interessante de ler sobre uma passagem dos apóstolos, né? O apóstolo Pedro, especificamente, Atos 4, 29 a 31. Diz assim, estamos quase terminando nossa aula, mas vamos lá. Atos 4, 29 diz assim, os apóstolos, eles estavam pregando o evangelho. E aí, eles tomaram a surra. Eles apanharam, né? O chefe lá da cidade mandou prender e espancar eles. Espancaram eles. Aí Pedro foi, tomou a frente dos apóstolos e foi fazer uma oração. Olha a oração que ele fez. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que isso ensina para nós? Os apóstolos estavam fazendo a coisa certa, pregando o evangelho. E eles foram espancados por isso. E a oração deles não foi uma oração de mimimi, eles não foram chorar, né? Não foram pedir, Deus, nós estamos fazendo sua vontade, o que aconteceu? Nós estamos sofrendo agora. Não. Eles colocaram para Deus que, Senhor, nós estamos pregando o nome do teu filho. E nós queremos mais autoridade. Eles tinham acabado de apanhar, irmãos.
E eles não se acovardaram, né? E não lamentaram, não se acharam injustiçados, não tiveram pena deles mesmos, né? Eles pediram a Deus ousadia para continuar fazendo. Isso nos ensina algo também, né? Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente pedir a Deus ousadia, sim, né? Eu tenho falado assim, Deus tem maneiras muito estranhas de fazer as coisas, né, irmãos? Estava dizendo para alguns irmãos, a gente no templo tem uma média aí de 150 irmãos num domingo, Fonte Vida Vila Velha. Hoje nós estamos, né, esse mês nós falamos aí, todos os pastores, é claro, falamos para 21 mil aparelhos, né? Estão recebendo a mensagem. Deus faz coisas estranhas, né, irmão? A gente não, às vezes não sabe os caminhos que Ele está nos levando. Mas o interessante é você estar debaixo de obediência, autoridade, sempre. Aquela porta que Deus abriu não fecha. A porta que Ele abriu, né? Então a gente tem que ter essa convicção e andar debaixo de autoridade, né? Não abra mão da sua autoridade, né? Não aceite o pecado que Satanás te oferece. Cuidado, irmão, com esses pecados sutis, né? Que acontecem muito nos relacionamentos, né? Entre crentes. Nós toda hora estamos aí nos esbarrando, né? Esse dia que nós estamos em casa, a gente está brigando com a gente mesmo, né? A gente não suporta a gente de ficar em casa. Eu estou com dó, né, das esposas, dos maridos, dos filhos, todo mundo aí num choque de convívio muito forte. E na igreja não é diferente, né? A comunidade de Deus é assim. E a gente precisa entender que a grande guerra não é você fazer um jejum de 100 dias, 60 dias, subir um monte, né? Fazer um sacrifício. Deus fala que Ele prefere obediência do que sacrifício. Então eu preciso obedecer é melhor do que sacrificar. E aí se eu obedeço, eu tenho autoridade. E aí eu posso entrar na batalha espiritual. Não basta querer aprender algumas palavras ou técnicas, né? A gente fica, como é que faz para expulsar o demônio? É assim, unge aqui, unge ali. Quando você olha os encontros que Jesus teve com o inimigo, né, no Evangelho, raramente Jesus ficou conversando muito. Ele mandava embora, né? Jesus não dava show para ninguém. Sai dele, acabou. Era muito curto, né? A autoridade era grande e é essa a maneira que a gente tem que exercer, né? Libertação. A Bíblia diz em Atos 4:29, aqui falamos da passagem, né, de Pedro. Então Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. 2 Timóteo 1:7. Não é medo, mas responsabilidade. Tem muita gente, quando a gente fala de libertação, batalha espiritual, muitos crentes, né, que têm medo, ficam com medo de alguma coisa. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então um crente que se sujeita a Deus e que resiste ao diabo, ele põe medo no diabo. O diabo é que tem medo dele, não o contrário. Né? A questão é você sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Né? O que Deus manda fazer? Tem coisas na palavra de Deus que são difíceis, mas Deus nos dá força para cumprir. Então a gente se sujeita àquilo. E quando o diabo vier com as suas ofertas, rejeite, resista, porque aí ele vai fugir de você. Aonde você for, já vai abrindo porta, né? Já vai espanando inimigo para todo lado. O propósito dessa lição é mostrar que os perigos da batalha espiritual é a importância do caráter cristão e não trazer medo ou desencorajar alguém. Pelo contrário, irmãos, cristão, né? Como eu falei aqui, Deus não deu o espírito de medo, não. Deus nos chamou para isso, mas temos que ter coragem, ousadia, uma coragem inteligente, né? Não é aquele louco que está na carne, que está cheio de pecado e que tem a loucura de mandar o demônio embora, fazer isso e aquilo, gritar. Ele pensa que ele grita muito alto e aí vai funcionar. Eu lembro numa célula que eu participei, né? Tem alguns irmãos aí que estão assistindo, né? Até o Márcio que está aí vai lembrar. Eu lembro do Ágape, né? Quando a gente participou do começo da visão celular, tinha uma célula só de halterofilistas. Eu lembro de uma experiência de um irmão lá, o Jorjão, ele falava que tinha uma célula só de halterofilistas, tinham vários praticantes de halterofilismo. E aí chegou um novo, que era o menorzinho deles. E aquele irmão ficou endemoniado, uma coisa assim, dentro da célula. E aí um deles lá foi
um dos que estava participando, deu uma gravata nele, pegou assim pela a cabeça, né? E apertou na gravata. E disse que o pequenininho pegou o grande, foi tirando dedo por dedo assim da mão, dobrou o braço, pegou pelo pescoço, levantou na parede. E falou, é na força que você quer? Então a gente às vezes tem essa impressão, né? Não é você gritar muito alto, às vezes não precisa nem gritar. Às vezes é falar baixo. A autoridade não está no tamanho do grito, nem na coreografia que se faz. Está na vida que se tem. Então é importante, irmãos, né? Nós temos uma grande missão que é levar o evangelho para os perdidos, os cativos. E tem gente que tem lá cheio de sofisma, né? Fortalezas. E a palavra de Deus ela é poderosa para desfazer fortaleza, sofisma. Mas para que isso aconteça e para que a palavra entre no coração daquela pessoa, precisa haver autoridade. E essa autoridade vem com vida, né? Porque maior é o que está conosco. E através de Jesus, né, já nos deu vitória. Só precisamos ter sinceridade diante de Deus e buscar cada vez mais santidade, né? Quando a gente busca santidade, a gente tem autoridade. Amém, irmãos? Que essa palavra possa abençoar o seu coração, né? Que a gente possa ir crescendo aí falando de libertação. São 10 lições. Semana que vem a gente vai falar de retaliação. Vocês dá para ver aí? Retaliação espiritual. Se ela acontece, como acontece, por que acontece, como é que se dá isso. Então fique atento nas aulas, né? Lembrando aos irmãos que amanhã tem culto, né? Com o pastor Ricardo. Na quarta-feira nós temos o culto com o pastor Éder. Quinta-feira o culto de família. Lembrando aos casais, aproveitar que tem bastante gente. Nós vamos falar aqui na quinta-feira sobre sexualidade no casamento. Então é importante aí, casais, né, compartilhem, falem sobre isso, tema muito importante. Na quinta, sexualidade no casamento. Na sexta, o pastor Ricardo fala de batalha espiritual, aqui a aula também. No sábado, o pastor Clocione, trazendo uma palavra para nós maravilhosa. Domingo, pastor Eduardo, né, sempre também com uma palavra maravilhosa. E nas manhãs, aí, os nossos levitas de todas as igrejas, Recreio, Santa Teresa, Jetibá, Vila Velha, tem trazido para nós aí o café com Bíblia, maravilhoso, né? Para a gente louvar junto, adorar junto. Tem sido um tempo importante para nós como igreja, né, irmão? Então se alimente, não perca. E lembrando sempre, irmãos, aqui sempre tem um momento do ofertório, né? Nossas igrejas têm necessidades, né? É uma honra para você, pense assim, em sustentar um ministério, sustentar um pastor, uma igreja. Tudo isso que está acontecendo é necessário que haja sustento, né? E quando a gente é usado por Deus no ministério de sustento, é uma honra, né? É uma grande honra que o Senhor nos dá. Então nossas igrejas, né, a montanha, o pessoal tem aluguel para pagar, temos água, temos luz, temos contador, temos aqui embaixo tem alarme, tem pastor, né, tem necessidades também. Então seja fiel, esse é o ano da fidelidade, Deus vai nos honrar, né? E nós vamos passar por isso mais fortes, né? Vila Velha está ainda fechando a construção, a campanha da reforma, né, do infantil. Então seja fiel, porque o Senhor, Ele é fiel, né? E Ele não vai deixar nos faltar nada. Lembrando o pessoal aí da rede social, nossa rede social está ativa, arrecadamos alguns quilos aí na sexta-feira para ajudar os irmãos. Não temos nesse momento nenhum irmão passando necessidade, para a glória de Deus, mas participe, né? Se envolva, procure arroz aí para fazer a sua oferta de alimento e ajudar quem precisa, né? No mais, irmãos, vamos orar, né? Eu quero abençoar a sua vida, a sua casa. Vamos adorar o Senhor, pedir que Ele nos dê uma noite abençoada, amém? Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, te agradecemos, meu Deus, pelo teu cuidado conosco. Pedimos, Senhor, que a tua mão seja sobre cada casa agora, sobre cada família. Deus, que a tua bênção, Senhor, seja sobre os teus servos, que haja paz nos lares, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos dá uma paz que não depende, Senhor, de circunstância, que excede todo entendimento, e que essa paz reine nos lares, Senhor. Que o Senhor guarde o teu povo, Senhor, que o Senhor proteja os teus filhos, os livra do mal, Senhor, leva esse vírus embora, Senhor, em nome de Jesus. Deus, que as coisas voltem ao normal, que nós possamos estar, Senhor, na tua casa, mas que nesse tempo o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê, Senhor, a provisão, Deus nos dê o livramento, Senhor. Eu abençoo
os teus filhos, abençoa a tua igreja, cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Bom descanso. Amanhã, 9h30, tem live, né? Tem café com Bíblia aí, fica ligado. Você que tem dificuldade do horário, lembrando, né? Tá tudo gravado. Entra na página da fonte lá, escolhe o cardápio e se alimente. Amém? Deus abençoe. Pastores, obrigado pela honra aí de tê-los aqui junto, né? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Amém.